E aí, galera, beleza? Muito bom dia, meu nome é Cláudio Antônio Silva e nós estamos iniciando hoje um novo projeto. Geralmente eu sempre falo sobre as minhas impressões sobre o que é ser motorista de aplicativo. E hoje nós vamos dar início a um novo projeto, nós vamos falar um pouco sobre Fórmula 1. E hoje eu vou, nesse primeiro videozinho que a gente vai postar sobre isso, eu gostaria de tentar entender o que aconteceu com o Sebastian Vettel. A grande pergunta que se faz é isso: será que o cara desaprendeu? Será que ele é uma farsa? Será que ele era um campeão, como diz os especialistas, né? Um campeão inferior aos outros, né? Como a gente está cansado de ver em perguntinha do Face. Quem é o melhor campeão? Campeão é campeão, mas a galera quer fazer um ranking de campeões, né? Olha, eu tô pra dizer que o grande inimigo de Sebastian Vettel foi a pressão da disputa de um título mundial. Porque ele, em outras ocasiões, ele não teve essa pressão, né? No campeonato. O Weber, quando ofereceu uma certa resistência, também recebeu. O Vettel colocou o contrato a favor dele e ele não tinha tido até então, né, um companheiro de equipe que lhe oferecesse uma certa resistência à disputa de um título mundial. Talentoso o alemão de fato ele é. Ninguém ganha 4 títulos se não tiver talento, né? Talvez seja um certo exagero você colocar Sebastian Vettel na galeria dos gênios da Fórmula 1. Não, ele não tem um conjunto de obra que permita fazer isso. Mas dizer que ele não é um piloto eficiente, que não é um piloto que mereceu seus 4 títulos de Fórmula 1, isso é injustiça. Mas o que aconteceu esse ano foi o seguinte: o grande problema é quando você tem uma disputa de título, né? Não é a primeira vez que alguém, a pressão acaba aparecendo e acaba prejudicando, né? Clay Regazzoni, quando foi disputar o título com Emerson Fittipaldi, também disse que a pressão do último dia foi horrível, foi terrível, e deve ser mesmo, né? Porque, cara, você anda no fio da navalha, né? Você tá no fio da navalha. Você sabe que um erro que você cometer pode botar todo o trabalho de uma equipe a perder, né? Eu acho que é muita responsabilidade nos ombros e tem gente que, de repente, todo mundo é ser humano, cara. Todo mundo tem um nível de pressão, né? Que de repente o cara não aguenta, o cara acaba espanando mesmo. E eu acho que o que aconteceu com o Vettel esse ano foi isso, né? Porque ele começou bem a temporada, né? A Ferrari, que eu sou obrigado a fazer aqui, fazer um meia-culpa, né? Porque desde o ano passado eu estava imaginando que o pessoal de engenharia da Ferrari não ia ter condição de fazer o carro evoluir, porque eu julgava que o carro pelo menos o conceito do carro tinha surgido da cabeça do James Ellison. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sempre imaginei que, de repente, os conceitos tivessem saído da cabeça dele. E eu achava que ia chegar uma hora que o carro ia precisar de evoluções e a Ferrari, como sempre, ia ficar perdida. E eu confesso que eu queimei a minha língua, né? Então aqui eu venho assumir publicamente que eu errei, ao menosprezar a capacidade do pessoal de engenharia da Ferrari, que fizeram um belíssimo carro. No começo, o Sebastian estava indo bem, ele estava, né, o carro estava correspondendo tudo. Eu acho que até que essa vantagem que, entre aspas, a Ferrari tinha com relação à Mercedes, deixava o Vettel tranquilo, né? E aí ele foi até indo bem numa certa parte do campeonato. Agora, quando a Ferrari quando a Mercedes
chegou mais perto e a Mercedes chegou mais perto e não o suficiente para roubar da Ferrari o título de melhor carro, mas o suficiente para permitir uma disputa. Eu senti que o Vettel ele sentiu isso, né? Afinal de contas, Lewis Hamilton não é um adversário que você possa se sentir tranquilo disputando com ele, né? Um cara que na sua primeira temporada, independente das lendas que digam por aí que o Ron Dennis favoreceu, não favoreceu, eu acho que não favoreceu, né? Eu acho que foi dada a chance para os dois iguais e o Alonso não conseguiu fazer frente ao Hamilton e deu no que deu. Eu não acredito que o Ron Dennis ia contratar um cara pelo preço que contratou o Alonso para fazer papel de palhaço. Ninguém faz isso, né? E voltando, Hamilton é um adversário duríssimo. Hamilton é um piloto que com certeza vai colocar o seu nome entre os gênios da Fórmula 1. Em 10 anos, o conjunto da sua obra é digno de aplausos, né? É digno de nota. É um piloto que, independente de preconceito ou de qualquer tipo de coisa, não digo nem preconceito de cor, mas eu falo preconceito por causa do estilo de vida do Hamilton. A galera gostaria que o Hamilton se trancasse no mosteiro, o cara solteiro, com uma puta de uma grana, né, com puta de um dinheiro, e a galera ainda confunde muito Fórmula 1 com futebol, né? Acha que se o cara se concentrasse, né, ele renderia melhor, né? Mas eu acho que Hamilton tem todos os atributos para figurar entre os grandes nomes do esporte da Fórmula 1. E o que acontece? Quando o Vettel percebeu que a vantagem entre a Ferrari e a Mercedes estava diminuindo, eu acho que foi a partir daí que ele começou a cair de produção e começou a errar, né? Fórmula 1 não tem jeito. Pilotar carro em alta velocidade exige acima de tudo, exige concentração, exige que você esteja com a cabeça boa, uma preocupação, alguma coisa que tire você da sua concentração, do seu conforto, né? Assim, você tá no fio da navalha. Para você errar, às vezes é um milésimo de segundo que você acelerou mais, tchau, né? E o que eu percebi foi que o Vettel sentiu, né, o teor a qualidade do adversário, e ele acusou o golpe e ele acabou perdendo muitos pontos, praticamente por erros, né? Infelizmente a Ferrari não é uma equipe comum, né? A Ferrari praticamente é quase como uma religião, né? É um país, né? A Itália é um país, né? Um erro uma má fase da Ferrari é um assunto discutido do país, né? É quase como o futebol pro brasileiro. E eu tenho medo o ano que vem com essa ida de Leclerc para a Ferrari. Eu tenho muito que de repente o Vettel, se ele não render bem, ele vire um segundão, né? Ele de repente aconteça lá uma presepada e ele passe às vezes até de repente ter que ceder posição para o Leclerc, se ele tiver melhor colocado no campeonato. E não sei, eu acho que sinceramente eu acho que o Leclerc não estava na hora de ir para a Ferrari, né? Porque Ferrari é outro nível, cara. A hora que você bota aquele macacãozinho, que o cavalinho tá lá estampado, aquilo pesa. É a mesma coisa que a camisa da seleção brasileira, né? A galera pega, coloca aquela camisa, o cara come a bola no time dele, mas vai lá, aquilo pesa, porque é muita pressão. E o macacão da Ferrari não é diferente. Então eu acho, sinceramente, que o Leclerc não estava preparado, e eu tenho muito medo disso. Porque de repente o Leclerc pode eleger o Vettel como seu inimigo número 1 e acontecer igual aconteceu com o Sérgio Pérez, né? O Sérgio Pérez colocou o Button como seu inimigo principal, tentou vencê-lo a qualquer custo, impor uma derrota humilhante para ele, e no final das contas a gente viu quem é que ficou naquela situaçãozinha de frango assado, né?
Até o Martin Whitmarsh o Martin Whitmarsh negociou lá, né? Chegou lá, mostrou a caderneta de fiado para Force India, né? E tava alta, né? E aí eles conseguiram colocar o cara lá. Mas o Pérez, praticamente a gente tem que ser claro, né? Ele queimou uma excelente oportunidade de pilotar para um time de ponta, né? Ele estava fazendo uma boa campanha antes, fez umas corridas muito boas com a Sauber, que tinha um carro ótimo, fez o seu cartão de visita, fez tudo direitinho, e no final, não sei por que cargas d'água, o cara cismou de eleger o Button como seu inimigo. E o Button é o tipo de piloto, cara, que o Button você não vê ele abatido porque ele tá tomando volta de ninguém. E o Button não se abate, cara. E o Button é um piloto técnico. E ele consegue levar o carro, às vezes, à posição que não merece. Vide as temporadas que ele fez com a McLaren, que ele praticamente empatou com o Kevin. Precisa falar muita coisa? Não precisa. O Button não se abate, cara. Você vê que ele é tranquilão, né? Ele faz o que precisa fazer e acabou, né? Então eu acho que para 2019 a meta de Vettel é primeiro se fortalecer mentalmente, né? Eu acho que é o fundamental, né? Porque ele vai ser muito cobrado, porque para algumas pessoas ele tá devendo, né? Porque se você for analisar, já fizeram uma conta aí e parece que ele perdeu 60 pontos do campeonato entre erros dele e da Ferrari. Mas com certeza eles vão pegar no pé do cara porque ele errou muito. Então é muito importante que o Vettel se fortaleça para 2019, porque eu tenho muito medo do que pode acontecer com a carreira dele, né? E para a história dele com a Ferrari, se de repente ele não render, né? A Ferrari é uma equipe que é muito complicada para você lidar com aquilo. Então, de repente, a gente precisa prestar muita atenção e torcer para que o Vettel faça uma boa campanha em 2019. Beleza? Então, esse aqui é o primeiro projeto, primeiro vídeo aí do nosso projetinho, que a gente vai estar sempre falando sobre Fórmula 1. E se você gostou, dá um likezinho no nosso vídeo, dá uma ajuda pro negão e se inscreva, né? E assim que tiver vídeo novo também, você aperta o sininho lá de notificações que a gente vai te avisar que tem vídeo novo aí sobre Fórmula 1, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu!